Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro do canal Cultura Mania. Eu espero que todos vocês estejam bem nessa época agora de pandemia. Também queria pedir desculpas porque faz algum tempo que eu não posto vídeos. Enfim, vamos voltar então a falar sobre aquilo que realmente interessa o nosso canal, que é literatura, mais especificamente os livros. Eu aproveitei essa época que a gente está vivendo, um tanto difícil, para ler mais e acabei me tornando sócio de alguns clubes literários. Então esse vídeo vai ser sobre um deles, que é o da tag de inéditos, e eu conhecia já tinha ouvido falar muito sobre ele, muita gente elogiando, tem vários vídeos no YouTube, eu fiquei muito curioso e acabei me associando. E eu vou comentar um pouco sobre a experiência que eu tive com o primeiro livro que eu li da tag de inéditos. Foi este aqui, ó. Este foi o primeiro livro da tag que eu li, O Jardim de Bronze, de Gustavo Malajovic. Acho que é assim que fala o nome dele, Gustavo Malajovic. Para quem não sabe, esses livros eles são mandados para nós dentro de caixas, e aí eles vêm dentro de uma case. Essa é a case de Jardim de Bronze. Eu achei bem legal, tem tudo a ver com a trama do livro, achei bem legal. Uma revista também acompanha o livro, visando justamente você ter um maior entendimento sobre a obra, tá? E também tem um mimo, e o mimo desse mês também foi bem legal, que é essa revistinha aqui, ó, as páginas vibrantes da América Latina, que na verdade é uma revistinha no formato da Coquetel, né? Para quem não sabe, Coquetel é uma revistinha que tem palavras cruzadas. Aqui, ó, vocês podem ver, caça-palavras, é bem legal, tá? Bem legal. Bom, o Jardim de Bronze, tá? Aqui na contracapa, bom, como vocês podem ver, tá? A capa é cartonada, ela é bem bonita. Aqui é a contracapa. Na contracapa tá escrito o seguinte sobre esse livro: um dos thrillers mais envolventes escritos nos últimos 20 anos. Isso aqui foi publicado no jornal La Nación, da Argentina. E vocês podem ver, olha, é uma edição bem caprichada, olha, muito bem feita, tá? Ó, tag, deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó, tag inéditos. Para quem não sabe, os livros da tag inéditos são livros que ainda vão ser publicados no Brasil. Então esse aqui vai sair, acho que o ano que vem, pela Globo Livros. Eu gostei da diagramação. A letra ela é um pouco pequena, mas as páginas são amarelas, e eu não tive dificuldade de ler. A fonte não é muito grande, mas isso não deu nenhum prejuízo para a minha leitura do livro. Bom, esse vídeo eu vou fazer da seguinte forma: eu vou falar um pouco, de modo geral, sobre a trama, dar uma pequena sinopse do Jardim de Bronze. E aí, depois, eu quero comentar com mais detalhes, aí eu vou dar spoiler desse livro. E esses comentários é mais direcionado para o pessoal que realmente já leu o Jardim de Bronze, tá? Então eu gostaria de comentar um pouco mais as minhas impressões sobre a leitura deste livro. Bom, o Jardim de Bronze é um thriller de suspense, de mistério, e ele começa de uma forma bastante interessante. O protagonista é um arquiteto chamado Fabian Danúbio. Ele tem em torno de 30 anos de idade. A gente pode dizer que ele é bem sucedido na profissão dele. Só que ele tem um casamento um tanto problemático, porque a esposa dele, que se chama Lila, sofre de um problema de depressão crônica. Eles têm uma filha chamada Moira. Ela tem 4 anos de idade, é uma menina muito inteligente,
muito articulada e tem um relacionamento assim muito próximo com o pai, os dois são muito amigos, e a gente vê que tem um relacionamento de cumplicidade entre eles. O que vai acontecer é o seguinte: a trama ela vai começar mesmo a partir do momento em que a Moira e a babá dela, a Cecília, elas vão a uma festa de aniversário e aí elas misteriosamente vão desaparecer. Ninguém sabe o que acontece com elas, o Fabian fica desesperado, a mulher dele também. Começa um processo de investigação muito complicado, bastante difícil, que vai envolver vários departamentos da polícia, a imprensa também vai começar a publicar manchetes falando o que aconteceu com as duas. Então, o Malalovich, ele cria toda uma atmosfera de suspense, de mistério, que prende muito a atenção do leitor. Você fica assim completamente preso à narrativa. Você quer saber o que aconteceu com as duas. O Fabian fica desesperado, isso causa uma desestrutura completa na vida dele. O relacionamento da mulher, com a mulher que não está indo bem também sofre um abalo, ela também fica desestabilizada emocionalmente. Então a gente vê que o autor ele é muito hábil nessa construção dessa atmosfera que é um tanto angustiante, você não sabe muito bem para onde a história vai. Então, começa a haver muitas investigações por parte da polícia, e aí vai entrar em cena um personagem que eu achei bem interessante, César Dorbetti. O César Dorbetti, para mim, é um dos personagens mais interessantes desse livro. Eu gostei muito da construção de personagem com relação à maneira como o Malalovich ele descreve o César Dorbetti. Ele também solta algumas frases de efeito, ele funciona como uma espécie de alívio cômico para a situação dramática em torno do desaparecimento da Moira e da babá. Eu achei um personagem assim muito legal, muito bem feito, assim em termos de composição. A escrita do Malalovich eu também gostei dela. Eu acho que ele é um autor bastante interessante dentro do gênero da narrativa de policial, suspense, de mistério. Esse livro ele vai bem nessa toada de narrativa de suspense, de mistério. Ele é um livro bem pesado, tá? Eu recomendo a leitura dele assim para maiores de 14 anos, porque ele vai tocar em temas bastante delicados. E eu gostei bastante do livro. Agora eu queria comentar um pouco mais sobre ele, e aí eu vou ter que dar spoiler. Então, se você pretende ler O Jardim de Bronze, eu sugiro que você não assista o resto do vídeo, para não estragar nenhuma surpresa com relação à leitura. Então, vou começar a dar spoiler, então o vídeo vai ser mais direcionado para o pessoal que já leu este livro. Então, vamos lá. Pessoal, eu gostei muito desse livro. Achei esse livro muito legal. Foi um dos melhores livros que eu li este ano. Eu achei assim, ele como thriller de suspense, de mistério, eu achei ele bem estruturado, muito bem escrito, personagens muito bem desenvolvidos. A gente tem, como outros livros do gênero, a gente tem muitos plot twists. E eu achei isso bem colocado, eu acho que funcionou muito bem. Para vocês terem uma ideia, eu li esse livro em 5 dias. Eu comecei a lê-lo, eu não conseguia parar de ler. Eu achei tão envolvente a narrativa, eu achei tão legal. Esse livro, para mim, eu tive uma experiência semelhante com ele no primeiro livro daquela série Millennium, o primeiro volume, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Até eu achei que tem algumas coisas, o principal tema, né, vamos falar sério, que é a questão do incesto, ela está presente nos 2 livros, embora o tratamento seja um tanto diferente. Então eu achei bem legal. Eu gostei muito, principalmente da maneira como o Malalovich ele desenvolveu a narrativa.
logo assim, de cara, nas primeiras páginas, logo nesse prólogo aqui, a gente já vê a voz do vilão, do Ivan, né? Então a gente já começa a entrar dentro da psicologia desse personagem. E a gente vê como ele é perturbado, né? A gente descobre que o que aconteceu com o pai dele, logo de cara, ele não se identifica, lógico, porque o autor ele cria toda uma atmosfera de suspense em torno da identidade desse personagem. Ele sabe o que ele tem na mão, então ele gradativamente vai revelando isso aos leitores. Então eu achei um artifício bem interessante, a maneira como ele usa isso eu achei muito legal, muito bem feita. Então a gente vê que ele divide a narrativa entre a primeira pessoa, sempre da perspectiva do vilão, que depois a gente vai saber que o nome dele é Ivan, e em terceira pessoa. Então ele intercala isso de maneira a criar uma atmosfera ainda mais angustiante, eu diria. Então, assim, eu achei muito legal como os eventos são desencadeados, a construção dos personagens, do Fabian, principalmente do Fabian, né? O Fabian realmente é um personagem bastante complexo, ele tem várias nuances, ele tem uma mudança de comportamento ao longo da narrativa, da filha Moira e principalmente da Lila. A Lila, a personagem da Lila para mim tem um dos principais plot twists. Eu nunca imaginei, assim, pela maneira como ele construiu a narrativa, que a Cordélia e a Lila fossem a mesma pessoa. Pela forma como o Ivan narra, me deu a impressão que a Cordélia tinha morrido. Eu fiquei com essa impressão, mas aí depois a gente acaba gradativamente descobrindo isso aos poucos. Eu fiquei um pouco desconfiado disso do meio para o final do livro, mas isso também me pegou muito de surpresa. Com relação ao Silva, o Marcos Silva, né, que é um investigador da polícia, eu fiquei muito desconfiado dele quando ele entrou na narrativa. Ele entra meio de supetão ali naquela investigação. Eu falei, tem alguma coisa errada com esse cara. Mas aí o Malolovic é tão habilidoso que ele começa a falar, não, um personagem, né? Começa a comentar sobre o Marcos Silva, não, ele é investigador, ele tem muito tempo de polícia. Até pensei, será que ele está envolvido, será que ele não está? Mas a partir do que aquilo que a gente descobre com a Cecília, que também é um grande plot twist, né? A gente acaba descobrindo que a Cecília foi assassinada. E a gente vê também que ela é uma personagem cheia de mistérios ali, alguns segredos referentes a Cecília, relacionados ao desaparecimento da Moira, gradativamente vão sendo revelados para o leitor, e eu achei isso também muito legal. A narrativa, eu achei ela muito bem construída. Eu vi que alguns leitores reclamaram com relação a alguns momentos ali mais lentos, alguns trechos mais lentos, em que o Fabian ele se reencontra com os amigos dele de juventude, volta a jogar vôlei, e aí o Malolovic ele vai descrevendo de uma forma até um pouco lenta a rotina do Fabian, mas isso não me incomodou, eu achei até que acrescentou um pouco mais de ingredientes a essa narrativa, porque aí você fica se perguntando, afinal de contas, o que aconteceu com a menina, vai continuar a investigação, será que o Fabian ele se adaptou a essa normalidade, quando ele começa o relacionamento lá com a investigadora, com a Blanco, depois da morte da Lila também, que é um grande plot twist, você não espera que a Lila vai ter aquela atitude, vai cometer suicídio. Então eu achei que foi bem legal. A gente vê que o Malolovic ele segue a fórmula, né, do thriller de suspense, de mistério. Ele coloca personagens ali, ele introduz a figura do detetive, que é um pouco debochado, um pouco excêntrico, mas ele também acrescenta novos elementos ao gênero. Eu gostei muito da maneira como ele descreve o cenário da fazenda, com aquela ambientação meio gótica, sendo um lugar assim que fica difícil de você localizar, como se fosse uma espécie de mundo à parte, com aquelas pessoas vivendo de uma forma assim meio selvagem, meio primitiva.
o próprio Ivan, aquele relacionamento esquisito que ele tem com a Moira, com conotações incestuosas, vendo na Moira a figura da irmã dele, da Lila, com a qual ele também teve um relacionamento incestuoso. Então a gente vê que tudo foi muito bem pensado na trama. Nada é por acaso. A motivação do Ivan é muito bem explicada. A relação dele com a Moira também fica bem explicada. Também o relacionamento incestuoso com a Lila também é bem desenvolvido. E também aquele plot twist da Moira ser filha do Ivan com a Lila foi uma coisa assim que me pegou de uma forma assim totalmente inesperada. Eu não esperava por isso, realmente. E foi um tapa na cara do Fabian, né? Porque o Fabian é um pai muito dedicado, ele gosta muito da menina. E aí depois, ele, mesmo com aquele abalo psicológico que ele sofre, ele ainda tenta voltar àquela rotina, restabelecer os laços que ele tem com a Moira no final do livro. E a Moira tem uma personalidade também bastante forte, que foi assim potencializada por aquele ambiente primitivo, bárbaro, em que ela conviveu com o Ivan, com aquela mulher lá, que era uma espécie de governanta. Enfim, eu achei que o livro foi muito bem estruturado. Ele teve os momentos assim mais pausados, mas depois o Malalovich criou umas reviravoltas assim que deu um novo gás para esse livro. Eu gostei demais da história, foi uma história que me envolveu muito. Eu li bastante rápido. Para mim, por eu ser novo no clube da Tag Inéditos, esse livro eu tive uma experiência bastante positiva. A leitura foi bastante fluida, foi muito legal mesmo. Eu recomendo fortemente a leitura do Jardim de Bronze. Eu sei que tem a série, foi feita uma série que foi adaptada do livro, né, o Jardim de Bronze, da HBO. Eu não assisti a série ainda, mas sei que a série é muito boa. Foi uma adaptação muito bem feita. Tem muitas semelhanças entre a série e o livro. E, além disso, a gente percebe que o final ele fica meio aberto. E aí a gente também vê que o Fabian ele vai acabar se tornando um detetive. Ele vai assumir o lugar do César Dorbetti. Eu até vi que na segunda temporada do Jardim de Bronze já começa um outro caso. Então eu acredito que, se não foi publicado, não sei, se alguém puder me informar com relação a isso, saiu algum outro livro da série do Fabian Danúbio, eu achei bem legal e eu acho que o segundo livro deve ser tão bom quanto este aqui. Então, para quem gosta de thriller, de mistério, de suspense, com muitos plot twists, é uma leitura altamente recomendada. É meu comentário sobre Jardim de Bronze, do Gustavo Malalovich. Leitura altamente recomendada. Eu gostaria de saber a opinião de quem leu esse livro. Gostou, não gostou, achou o livro surpreendente, achou que o livro é realmente um grande thriller de suspense, de mistério. Então compartilhe sua opinião. Eu agradeço o pessoal que tem acompanhado o meu canal. Continuem vendo, tem outras novidades. Inclusive eu vou fazer um outro vídeo sobre outro livro, que nesse caso aqui é da Tag Inéditos, que é este livro aqui, tá? O dia em que o dia em que a poesia derrotou um ditador, do Antônio Skármeta, que é o mesmo autor de O Carteiro Poeta, que virou um filme de sucesso, que concorreu ao Oscar. Então, se vocês querem saber o que eu achei desse livro, assista o meu próximo vídeo. Então, espero que todos fiquem bem. Até mais com outros comentários.